passa fome. Madalena é aquela da necropolítica que é considerada a matável, né? Como nós estamos vendo no Brasil aí. As pessoas, como diz, ainda que Vandré não seja uma referência boa dentro dos movimentos de libertação humana, mas ele tem uma música que ele fala, né? Me pediram para deixar de lado toda a tristeza e só falar de alegria, mas eu misturo tudo que vi, né? Então, hoje eu vi ali o grande Gessé, o cara que me fez enxergar aquilo que eu nunca imaginava que existia, né? Que é a violência simbólica. Hoje a live dele foi, né? Que nessa pandemia a herança escravocrata veio à tona com a violência terrível, né, Levon? Boa noite. Sim, né? sim. Boa noite, Lídio. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas aqui do nosso perfil no Facebook. Eu recebo hoje aqui com vocês o meu amigo Lídio Itablu, professor de língua portuguesa, que mora em São João do Paraíso, para a gente fazer essa primeira conversa pelo Facebook. Nós já fizemos, né, Lídio? Através do atalho alternativo cultural lá no Instagram, mas hoje a gente vai fazer essa conversa aqui pelo Facebook. E nós gostaríamos que vocês enviassem perguntas, questionamentos, que a gente pretende falar aqui hoje de cultura, de política, de religião, de futebol também, se for o caso, tudo aquilo que as pessoas falam que não pode discutir, nós vamos fazer a discussão, porque, afinal de contas, a democracia exige a discussão. Enquanto o pessoal está entrando e mandando as questões, as perguntas, você pode ir tocando aí, Lídio, e a gente vai compartilhando aqui o link para que mais pessoas possam assistir. Compartilha aí, pessoal, no seu Facebook e no WhatsApp o link para que as pessoas acompanhem a gente aqui. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirulé, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lirulé, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Bom dia, boa noite, bom dia não, boa noite, Alto Rio Barro, né? Nesse dia que está lembrando junho, né? Infelizmente, né? Esse ano, devido ao Covid, né? Não se realizará aqui em São João do Paraíso a festa junina, porque é a única época do ano que eu me sinto bastante no interior de São João é agora nas festas de junho, né? Agora é todo mundo em casa e viva a ciência, né, gente? Nós estamos cantando aqui, né? Uma música, Mamãe Oxum, de Zé Cabaleiro, né? Que a gente sabe da importância das religiões de matriz africana aqui no Brasil, que tinha os curandeiros, né? A gente respeitava profundamente, mas hoje, né? Hoje nós temos aí a ciência e nós vamos dar aqui viva a ciência, né, gente? Ô, Lídio, eu gostaria, assim, para começo de conversa, de ler um poema, da minha amiga Cleonice Lemos, do livro dela, Quando o Silêncio é a Poética do Tempo, para que a gente pudesse justamente falar desse mundo que se interligou, não sei se da pior forma possível, né, nessa pandemia, mas que se fez interligado por esse fio, seja de busca da vida, seja do medo da morte. Então, eu gostaria de ler o poema Fios do Mundo. Os fios que costuram o tempo, presos em finos vagões que correm ligeiros, de passagem ao vago entendimento, de diálogos cortados, enfurecidos
e sem afagos. São fios sinuosos de fúrias, despidos de amor, fogem. O romper dos fios amarrados pelo destino seguem pelas sinuosas curvas do tempo. As mãos que entrelaçam os fios são tão ausentes de tudo, não sabem o que fazer com os cortes mais profundos e tentam tecer os tristes fios do mundo. Então, esse é o poema Fios do Mundo, está na página 42 do livro Quando o Silêncio é a Poética do Tempo, da minha amiga, professora colega da área de português, né, de língua portuguesa, Cleonice Lemos. Lídio, fala para a gente aí, enquanto professor da área da linguística, da área da linguagem, aliás, qual a importância da poesia, sobretudo num tempo como esse, em que parece que a poética anda meio distante de tudo, a obscuridade desse tempo de pandemia. Qual a importância da poesia para a gente conseguir ultrapassar esse momento? Olha, eu começo a falar da poesia, né? Porque a poesia, eu sou suspeito para falar, porque a poesia me levou, eu saí das ciências contábeis para letras, né? E a poesia tem uma grande responsabilidade sobre isso. E mais para frente, depois de conhecer ler Drummond, os cânones, né? Os monstros sagrados da literatura, depois eu vim conhecer Paulo Leminski. E tem Paulo Leminski, com aquela riqueza dos haikais deles, né? Ele tem uma definição que ele fala assim: a poesia é o limite da minha linguagem, né? Então, quando Paulo Leminski coloca uma coisa dessa, já dá para perceber a força, né? A força da poesia. A poesia, lógico, isso aqui na minha modesta observação, né? E baseada aí em tantos grandes escritores, inclusive ultimamente eu leio muitos os poetas aqui do norte de Minas, né? Nós já fizemos aí a live lá com a Marli Frois, com o Jorginho, eu leio a Nelito, eu leio o Haroldo Pereira, eu leio o Levon, que está aqui no livro aqui, né? Eu procuro ler aquilo da região, é aquela coisa, eu cuido do meu quintal, né? E a poesia, quando o Leminski fala isso, né, que a poesia é o limite da minha linguagem, e a gente sabe que no campo poético, né, não tem limite. A linguagem poética, ou a linguagem da poesia, ela, na ordem do dia, ela subverte tudo aquilo que a gente pensa naquele enquadramento. A poesia nos possibilita a sair desse enquadramento. A poesia diz aquilo que seria indizível, né? Então, num momento desse, né, os poetas, os escritores, os filósofos, né, têm um papel muito importante diante daquilo que se colocou no mundo, a vida ou a economia, né? Se nós não tivermos uma linguagem dessa para subverter, né, o previsível, né, que é como diz o pessoal, o normal é o que nós vivíamos, né? O normal Então, a linguagem poética, ela consegue romper com o óbvio, ela consegue romper com o trivial, e a poesia, por incrível que pareça, né, gente, assim, eu sempre gosto de colocar em minhas aulas, é o seguinte, uma palavrinha chamada verossimilhança, né? Só um minutinho, Lídio. Agradecer a Nilma Dutra, que está aí nos acompanhando, viu? Beleza, pode continuar, Beleza, Lídio. boa noite, Nilma. Então, a verossimilhança, o que seria isso? A literatura, a poesia, a música não é a vida, mas parte da vida. Então, a gente vê assim, quem é que não encerra um discurso citando um filósofo, um poeta? Não é isso? Volta e meia, seja nos meios, até de economia, volta e meia, o cara cita uma frase, uma poesia. Por quê? O que somos nós? Né? Nós somos seres de linguagem, não é isso? Quando você vai a um terapeuta, o que rola numa terapia? Um papo, conversa, letras, palavras, né? Então, a poesia, a poesia eu trato ela como uma oração, um pão meu de cada dia. A poesia, ela possibilita você sair do enquadramento, né? Que a gente sabe que o que nós vivemos imersos num mundo de narrativas, né, Levon?
narrativas. E a poesia é quando todo mundo está dizendo sim, você aparece para dizer não. E quando todo mundo está dizendo Lídio, não... Lídio, nós poderíamos dizer que a criação, ou a natureza, você até postou hoje no seu Facebook, eu acho, foi no Instagram, uma foto muito bonita do céu de São João do Paraíso, e disse, e comentou na legenda, que ninguém, nem aquele que tem a maior fortuna entre os seres humanos, seria capaz de produzir um firmamento como aquele. Poderíamos dizer que a criação, a natureza, ela é uma poesia que vai além dos nossos sentidos, ou, aliás, que vai além da nossa compreensão, ou que a gente compreende por partes? Olha, eu vou me remeter aqui ao ano de 2003, grande ano, né, que chegou o presidente Lula à presidência, né, que trouxe a esperança, né, de dias melhores. Então, a universidade, a Unimontes, promoveu o primeiro encontro do Cerrado, e eu tive a grata oportunidade de conhecer o índio Krenak Ailton, né, que esses dias eu vi até ele aí num bate-papo com o André Trigueiro, né, ele falou lá comigo, ele fala assim, o que são os povos, o que somos nós no mundo, né? Aí ele falou assim, olha lá para o céu, estava um céu com algumas nuvens, daqui a pouco o vento dava e as nuvens iam se misturando, né? Ele falou, nós somos tudo isso aí, ó. A gente é uma coisa só. Então, a natureza é uma poesia, em tudo da natureza é poesia, né? Um barulho de um riacho, né? É um passarinho cantando, as folhas que caem no chão, você está andando, aquilo ali faz um barulho, a musicalidade, né? Não é, Levon? Assim, se fôssemos descrever aqui... Boa noite ao companheiro aí. Né? Boa noite ao companheiro Dinei Leão, né? Que está aí com a gente. Dinei Leão, Marileide, né? Marileide Pinheiro e Maximiliana, né? Que estão aí acompanhando noite, a gente também. Aí você pode mandar o seu comentário aqui. Agora o nosso companheiro também, Romário Fabri-Ron, poesia é tudo aquilo que nos toca e nos sensibiliza de alguma forma. O sentir das coisas é poesia. Vamos lá, Lídio, pode prosseguir. Então, assim, se a gente for descrever aqui, né, a poesia da natureza, a gente vai ficar aqui eternamente, né? Não é isso? Quer dizer que tem uma filosofia que diz, o cara falou assim, eu não acredito em Deus, não, e tinha um jardineiro. O jardineiro, como é que você acredita em Deus? Né? Ele falou assim, ó, tudo que você olhar aí agora, que não for o homem que construiu, isso aí é papel de Deus, né? Então, a natureza, né? A natureza está aí, né, gente? E a gente está vendo aí a natureza se regenerando pela saída do homem em algumas áreas, pela diminuição do barulho, tem animal. Apareceu uma onça na Urca do Rio de Janeiro, então é um felino, não sei se era uma onça, né? Então é isso aí. Se fosse descrevermos aqui, né, o papel da natureza, ficaríamos aqui a noite toda. A Maximiliana Leite pede para você recitar um cordel. Tem aí o cordel do Vaqueiro Centenário aí para você recitar ou mais tarde? Está lá dentro. Está lá dentro. Eu sou muito ruim para memorizar. Eu vou citar aqui, eu vou citar aqui o grande... Peraí, só que caiu uns papéis aqui. O grande Patativa da Saré. Pena que eu não lembro. Pena que eu não lembro mais a melodia, né? Eu gostava de cantar essa música, que assim, ó, vê se eu lembro. Seu doutor me dê licença pra minha história eu contar. Hoje estou na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Mas uma seca medonha fez tudo se atrapalhar, né? Aí vai por aí, ele vai, né? Aí ele tem um refrãozinho que ele fala: vaca estrela, boi fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natal, quando vejo em minha frente uma boiada passar,
os olhos se enchem d'água, eu começo logo a boiar. Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. E vaca estrela, boi fubá. Patativa do Assaré. Muito bem. Aqui o nosso amigo Dinei Leão, lá de Rio Pardo de Minas. O Dinei escreve aqui para a gente. Falando em poesia, necessário, sobretudo nesses tempos que a resiliência é tão necessária, trazer Cora Coralina ou Aninha da Ponte para os íntimos. Tem mais outra mensagem aqui do Dinei. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite. E à noite o apanhou, ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Muito bem, Dinei. Temos aqui também mensagem da Maximiliana, né? Nossa, que lindo. E o Romário, nosso amigo Romário, muito bem lembrado, Lídio, Patativa do Assaré. Muito bem. Estou gostando da participação dos nossos amigos aqui na live. Continuem participando com a gente. Vou fazer mais uma pergunta para o Lídio, nessa sequência, porque o Lídio estava falando da poesia enquanto uma ação divina sobre a terra, sobre a vida, sobre nós. Mas agora a gente vai passar um pouco da questão da poesia para uma questão mais profunda. Lídio, aliás, eu não sei se é mais profunda do que a poesia, mas algo que toca diretamente as nossas vidas, nem sempre de maneira tão bela quanto a poesia. Lídio, você colocou o lado positivo da figura divina, da figura de Deus, mas nós sabemos que no momento atual tem se falado muito em Deus. Inclusive é o lema do atual governo, né? Que berra aos quatro cantos aí, Brasil acima de tudo. Coloquei a bandeira do Brasil ali atrás, mas não por conta disso. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Essa utilização do nome de Deus nessa lógica política que nós estamos vivendo, o que você acha dela, desse uso do nome de Deus? O que você acha disso? Olha, Levão, você me conhece, né? A gente consegue, espírita, né? Lógico que eu gosto bem de deixar isso claro. Eu sou espírita, né? Mas quando eu dou minha opinião, né? Não significa que eu seja um representante espírita ou que é o espiritismo eu sou um representante, não. Eu gosto de me colocar nesse campo, me afirmar que eu sou espírita, que lógico, cada um vai ter uma observação a partir dessa ótica espírita, né? E você, católico, a gente consegue, né, há mais de 8 anos, ter uma conversa nesse campo religioso, independente da denominação religiosa, né? Então, eu sempre gosto de citar um palestrante espírita, o Haroldo Dutra, né, que na atualidade, para mim, dentro do espiritismo hoje, é um cara que eu respeito muito, porque é um camarada que tem uma formação, ele sempre está falando sobre a questão linguística da linguagem. Então, ele diz o seguinte: a nossa relação com Deus, muitas vezes, ela é infantilizada. E o Boff também já falou isso. É interessante, né, que o Haroldo fala isso recentemente, e o Leonardo Boff já disse que as pessoas estão infantilizando, principalmente o cristianismo, né? E esse slogan aí, falar de Deus, eu sempre tenho uma posição crítica. Às vezes a gente vê em muitos carros o slogan, Deus é fiel. Olha, eu penso o seguinte, que ninguém duvida que Deus é fiel. Quer dizer, falar isso aí é o óbvio. Eu sempre encaro assim, falar isso é querer fazer uma média com Deus, né? Agora, eu quero saber onde é que nós somos fiéis a Deus. E ser fiel a Deus, sobretudo, lembrando de Jesus Cristo, né? Que para nós, da doutrina espírita, né? O Jesus foi considerado o ser mais evoluído que passou pelo planeta Terra, é um modelo a ser seguido. Ele diz claramente, né? Quando você fizer de um desses pequenos, é a mim que fazeis, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então,
umas pessoas que pregam esse Deus, né, que é o de Jesus, eles falam, mas as ações que a gente está vendo aí não tem nada a ver com aquele Deus, não tem nada a ver com aquele Deus do crucificado, né, de Jesus Cristo. Então, eu acho que nesse caso, é levar em vão o nome de Deus. Porque a partir do momento em que você nega nas suas ações a ciência para que venha salvar a vida das pessoas, acontecer um genocídio, já são 10 mil, lógico, desses 10 mil aí, tem que se apurar depois desses 10 mil, quais que foram mortos em consequência desse desrespeito de uma orientação científica de uma pessoa que se diz que Deus acima de tudo. Né? Então, eu acho que, primeiro, o que é a ciência para mim? A ciência, ela não é oposição da religião. A ciência, ela não é oposição a Deus. A ciência, pelo contrário, eu considero a ciência um dom divino. É Deus se manifestando através dos homens. Paz na terra aos homens de boa vontade. Então, esse slogan aí como diz, para atrair aquelas pessoas inocentes, né, para um projeto que é genocida. Lídio, de certa forma, o que nós estamos vivendo nesse momento atual é uma espécie de mercantilização do nome de Deus, né? Deus virou uma mercadoria, não é isso? Na boca desses indivíduos, na prática desses indivíduos, e uma mercadoria privatizada, ou então um objeto de manipulação, né? De hipnose, né? Porque utiliza-se o nome de Deus para se validar coisas que não têm absolutamente nada a ver com Deus, nem com Jesus Cristo, nem com o grande tesouro que é o Evangelho de Jesus. Olha, o Romário está falando aqui, Bolsonaro faz uso do nome de Deus para tentar encobrir seus atos inconsequentes. Ele tenta apropriar de passagens bíblicas na tentativa de passar uma imagem de bom cristão. O verdadeiro cristianismo passa longe do discurso infundado do Bolsonaro, né? Então, muito boa aqui, acho que a posição do Romário. Dentro dessa perspectiva de mercantilização, de transformar Deus em mercadoria, nós poderíamos dizer também que o ser humano também tem sido transformado em mercadoria. E também é uma mercadoria descartável, né? Porque o que a gente está vendo hoje, de certa forma, com essa política genocida do governo, primeiro eles aprovaram uma reforma da Previdência, dizendo que o trabalhador era gasto para o governo, quando, na verdade, quem mantém o governo é o trabalhador. Aliás, quem mantém o Estado é o trabalhador. A pergunta que eu te faço é o seguinte, o ser humano está sendo transformado em mercadoria descartável por esse governo, Lídio? Olha, interessante, Levão. Tá seu livro aqui, ó, Crer e Lutar. E, assim, eu acho que não tem coincidência, né? Olha, na hora que a gente está falando de ciências aqui, olha, eu abri bem em cima, 5 de junho de 2015, senso comum. Soluções que parecem óbvias, quase sempre são frutos do engano. A realidade é complexa demais para caber em simplificações dogmáticas, culturalistas ou moralistas. Questione sempre. Aí você faz uma citação aqui de Mateus 10,16. Eis quem viu vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes com as serpentes e simples como as pombas. Então, é interessante que a gente vai aprender, né? Surge aí, né, um termo que para muitos, que se vem para mim que foi uma novidade, que não sou nenhum estudioso aí da sociologia, a gente está aí surge o termo necropolítica, né, Levão? Essa necropolítica, né, que eles falam aí, que vai separar as pessoas entre os matáveis e os não matáveis, né? Então, o ser humano, isso é uma coisa muito que o capitalismo em si, né, ele mais do que outra coisa nos coloca como mercadorias, é isso? Nós somos... Aquela música, esses dias mesmo eu gravei cantando aquela música assim, eles querem te vender, eles querem te comprar, né? Quem são eles, que eles pensam que são? Então, o ser humano, né, tornou-se aí... E assim, independente de quem é o ser humano, ele não está a preço de nada, né, Levão? Ele não está a preço de nada.
Por exemplo, quando a gente vê... gente, se fala... olha pra você ver, não, vai morrer os idosos primeiro. Quando nós, em pleno século XXI, que a gente tem que escolher quem vai morrer, não precisa dizer mais nada, né? Não é isso? Mas cadê aquele movimento todo do capital do mundo? Né? Essa potência que o capitalismo deu certo. Agora, engraçado, está faltando respirador. Que sistema é esse econômico em que escolhe quem vai morrer, falta respirador, falta máscara, né? Cadê o dinheiro? Queria dar R$200 para as pessoas sobreviverem dentro de casa. Então, eu acho que assim, os fatos em si, aqui não precisa nem teorizar, né? Os fatos em si mostram aí a que ponto, quer dizer, tem dinheiro para salvar bancos, mas não tem dinheiro para deixar as pessoas em casa, né? Então, minha conclusão aqui, meia simplória, né, Levão? Eu gostaria que você complementasse aí. Lídio, vou tentar responder algumas perguntas aqui e você também responde para a gente, tá? Márcia Barreto, sua esposa, está perguntando aqui se eu acredito em golpe por parte do Jair. A vontade dele é explícita, está na cara, ele quer sim dar um golpe. Ele já tinha dito isso em 1999, numa entrevista famosa, em que ele disse que se ele chegasse à presidência da República, que tinha que matar uns 30 mil, que tinha que ter uma guerra e que ele daria um golpe no outro dia, fecharia o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O filho dele também disse que para fechar o Congresso bastava um cabo e um soldado, né, chegando lá num jipe, né? Só que ontem a gente viu foi o Bolsonaro com os lobistas e o Paulo Guedes tentando entrar no Supremo, né, chegar lá como se fosse a casa da tia, Bem-vindo Sequeira fala isso, para tomar um café da tarde sem ter avisado antes que estava indo. Na verdade, sim, o Jair Bolsonaro quer dar um golpe, sim, um golpe fascista, se tornar um autocrata, um governante com poderes totais. Eu não acredito nesse momento, Márcia, que haja as condições totais para isso. Talvez há um mês e pouco atrás havia, mas com o próprio governo cria suas crises, né? Primeiro com Mandetta, depois com Moro, agora com a Regina. Então, falta ao presidente ainda as condições para isso. O problema é que, apesar de tudo isso, o presidente ainda conta com cerca de 30% de apoio sólido no povo brasileiro. Acho que por isso que o Rodrigo Maia ainda não acolheu os vários pedidos de impeachment que estão lá, porque crimes de responsabilidade são vários mesmo, citados por os mais diferentes juristas aí. Ou seja, nós ainda temos uma população que confia e acredita no Bolsonaro. E eu acredito que isso, talvez Lídio tenha uma opinião diferente, ou você que está nos assistindo tem uma opinião diferente, o Bolsonaro, na verdade, ele é um símbolo de o que boa parte da população brasileira pensa e sentia, mas que antes das redes sociais só se atrevia a dizer lá no boteco da ponta de rua, ou numa reunião de família em que alguém bebia um pouco mais e começava a falar essas barbaridades. O que houve foi que a mídia brasileira, com aquela vontade de destruir o PT, a esquerda, a inclusão e a própria política em si, envenenou o ambiente político brasileiro, sobretudo a partir de 2013, e com o auxílio das redes sociais, especialmente do WhatsApp, mas também do Facebook, com a manipulação de algoritmos, deu voz e poder a essas barbaridades que estavam escondidas lá no lado mais obscuro, no recôndito mais profano que os brasileiros tinham. E o Bolsonaro é uma espécie de representante disso, né? Ou seja, o Jair quer dar um golpe, sim, é um momento extremamente delicado e perigoso para o povo brasileiro. Eles não têm nenhum apreço pela vida. Notem que no dia em que que completaram-se 6 mil mortos por coronavírus no país, perguntaram para o Jair e ele disse: e daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Quer que eu faça o quê? Ou seja, não há naquela figura e em quem está em volta dele um mínimo que seja de empatia, de se colocar no lugar do outro. Nem uma palavra de conforto, de consolo para as famílias, ele foi capaz de dizer, porque ele não sente, ele não é um sociopata, infelizmente, a gente tem que dizer isso. E acho estranho que
pessoas que se dizem cristãs, que vivem com a Bíblia debaixo do braço ou lendo, deem crédito a uma figura como essa, né? Ele é simplesmente incapaz de se colocar no lugar do outro, né? E isso estava no coração de muitos e muitos brasileiros. O Reinaldo Júnior, Lídio, pergunta para nós dois, professores, qual seria o melhor nome da esquerda? Vou colocar aqui, qual seria o melhor nome da esquerda para tentar colocar isso? Professores, qual seria o melhor nome para presidente da esquerda em 2022? Eu acho que, no momento, não dá para a gente falar. Eu, pessoalmente, particularmente, eu acho que a esquerda precisa fazer ainda a definição de um projeto de país. Porque, claro que a gente quer inclusão social, né? A gente quer continuar aquele projeto de inclusão que esteve presente nos governos do PT, de Lula e Dilma. Mas também ficou muito claro que aquilo foi insuficiente, tanto que nós sofremos essa derrota do golpe de 2016 e da chegada do neofascismo ao poder em 2018. Então, nesse momento, eu acredito que a discussão não passa exatamente por um nome, e sim por um projeto. Que Brasil nós queremos construir para que o fascismo seja derrotado, para que nós não sejamos de novo vítimas de golpe, porque se você pega a história do Brasil, são golpes constantes, golpe da maioridade para coroar Dom Pedro II, golpe da República, porque não foi implantada pelo povo, foi um golpe militar, depois o golpe da Revolução de 1930, depois o golpe do Estado Novo em 1937, depois o próprio Getúlio é apeado do poder em 45 por um golpe, depois o Getúlio sofre uma tentativa de golpe em 54, que só não se concretizou porque ele se suicidou, e o golpe, então, fica interrompido por 10 anos, depois o golpe de 64, com a ditadura de 21 anos, e o golpe de 2016 com o neofascismo. Então, a nossa história é recheada de golpe o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender que nós precisamos avançar nesse modelo de país, nesse modelo político nosso e nesse modelo econômico nosso. Então, acho que, inicialmente, precisa se discutir um projeto de país. Só depois, os nomes. O Lula já disse, não vai ser candidato. E eu acho que ele está certo. Ele é um grande fiador para algum nome da esquerda que desponte. O problema é que nós não estamos conseguindo enxergar ainda essa liderança. Lídio, o que você acha disso? Eu também aí corroboro com o seu dizer aí, que eu acho assim que primeiro eu acho assim, o momento até em respeito a tanto sofrimento, se discutir isso agora. E é muito cedo, eu acho assim, ainda está muito cedo, é muito cedo diante dessa tragédia que está aí, se pensar no nome, igual você falou. Tem que ser uma construção coletiva. Não é hora assim de individualizar, né, uma luta, que tem que ser bastante coletiva para vencer o que está posto e que não é brincadeira. Eu, sinceramente, eu vejo assim, né, a gente está vendo aí, o camarada lá, ele está banalizando todos os poderes, né, que é muito interessante isso. Todos os poderes foi para cima de Dilma e Lula com uma força tremenda. Até o seu Gilmar Mendes deu uma canetada lá para Lula não ser presidente, ou para não ser um ministro de Dilma. Sim. Agora, os caras estão com coragem de colocar amigos, né? Qual é o princípio constitucional lá? Imparcialidade, publicidade, legalidade, né? E eles não estão nem aí, eles não estão respeitando nada, e ninguém dá canetada neles. Eu, na minha modesta opinião, a gente fala o seguinte, eu creio, sim, que o seu Moro, ele com o seu Bolsonaro, eles tinham na mão aí serviços de inteligência, e esses caras, para mim, eles construíram aí, Levon, informações sobre o passado de Maia, sobre o passado de Alcolumbre, e sobre de muitos juízes aí do Supremo, para o Bolsonaro estar tendo essa coragem de peitar eles. Então, tipo assim, eu peito porque eu tenho aqui na mão carta. Se vocês fizerem algo contra mim, eu vou dar uma de intercept aqui e vou soltar o que nós sabemos de você. Eu creio nisso. Eu acho assim, a história brasileira, ela vai se dividir, né, antes e depois do intercept, porque foi mostrar a que ponto
algumas pessoas, eu creio assim, as pessoas de bem do judiciário são muitas, são a maioria, ainda bem que são a maioria, mas aquilo que se foi revelado, meu filho, Eu não tenho esse otimismo. eu penso o seguinte, que o que está por trás aí desse silêncio do presidente da Câmara, do Senado e do pessoal do Supremo, até que, diz que a Constituição fala, até que prova em contrário, todos nós somos honestos. Agora, como que diante de uma situação dessa, que o país virou motivo de chacota pelo mundo? Então, Levão, eu acho que você falou mesmo. No momento, é preciso reconstruir a esquerda, né? E eles sentarem numa grande reunião e ver assim, o que é o melhor para um debate coletivo, para que não se desponte aí, para não ficar essa guerrinha aí que o Ciro fica aí, volta e meia dando uma punhalada em Lula, xingando que isso aí não vai construir nada. Então, eu acho que não é o momento de pensar, reunir essas pessoas aí para construir um projeto coletivo no campo democrático. Ô, Lídio, respondendo também ao que a Maximiliana nos questionou aqui, por que as instituições não fazem nada? Você já respondeu um pouco com relação a isso. Eu queria acrescentar mais alguns elementos. Para tirar Dilma, ali foi um acordão, né, com o Supremo, com tudo, como resumiu o Jucá, um acordo para o mercado financeiro. E o profeta Romero Jucá Caju. Exato. Ou seja, ali era para entregar para o mercado. O sistema capitalista neoliberal, ele não aceita a inclusão, então havia ali a necessidade de se cumprir uma ordem do mercado. No caso agora, nós vemos o seguinte, o mercado está satisfeito, pelo menos o mercado financeiro, o grande mercado, né? Os pseudo-capitalistas que a gente tem por aí, que se chamavam de empreendedores e empresários, esses que apoiaram o pato da Fiesp, caíram numa esparrela, mas ainda não conseguem enxergar, né? Na verdade, eles são tão proletários quanto nós, né? Mas se achavam empresários e que tinham que tirar a Dilma e o PT porque ia ficar tudo muito bom, maravilhoso para eles. Mas, ou seja, o Congresso e o Supremo seguiram aos seus senhores. O problema é que eles não conseguiram ter o candidato palatável vitorioso, que seria o candidato tucano, né? Eles não conseguiram fazer esse candidato. E o que ganhou foi o ogro, né? Ou seja, aquele sobre o qual eles não conseguem domar. Não conseguem domar, diferentemente do que os bolsominions pensam, não porque o homem seja honesto, não porque ele queira fazer a coisa certa, mas porque ele tem um projeto de filiocracia e um projeto fascista ao extremo, autocrático, né? O que nós vemos hoje do Bolsonaro contra as instituições é um racha no próprio bloco da direita, né? É isso que a gente está vendo. Por que não conseguem tirá-lo? Existem várias hipóteses. Uma delas, do meu ponto de vista, é porque ele tem um grande apelo no chamado baixo clero das forças militares. E isso é um dado perigosíssimo, porque as forças armadas, as PMs, elas têm uma elite pensante. Eu não estou dizendo que essa elite seja pró-esquerda, não. Ela é conservadora também, mas ela não queria uma figura, estar debaixo da sombra de uma figura como o que hoje é o presidente da República. Mas eles também não têm muita margem de manobra. Então, na verdade, é uma espécie de impasse, de empate entre as forças da direita. A verdade é essa. O caminho que eu acredito que precisa ser feito não é esperar muita coisa do Congresso, nem do Maia, nem dos juízes do Supremo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que precisa ser feito tão logo a pandemia passe, voltarmos às ruas e voltarmos às bases. O povo brasileiro precisa enxergar isso. E é uma tarefa histórica da esquerda fazer o povo brasileiro enxergar isso. Eu acredito que essas nossas iniciativas de lives, por exemplo, trazendo esses temas para discussão, por menos que a gente consiga atingir, mas a gente atinge algumas pessoas, sim, e consegue passar algum tipo de informação. Né? O nosso amigo Dinei, lá de Rio Pardo, escreveu aqui, Lídio Tablu, essa reflexão tão necessária que você traz, talvez seja uma das chaves para entender o ímpeto capitalista. Quem deve ou pode morrer em nome do desenvolvimento. Essa escolha é sempre anterior às tragédias humanas. As vítimas dos crimes em Mariana, Brumadinho, já estavam nas planilhas do capital. Do mesmo modo, agora os capitalistas já decidiram quem deve morrer e já estão morrendo, né? Então, a Marileide diz, ótima reflexão.
Eu acredito que nós não devemos depositar nossas esperanças nas chamadas instituições dessa democracia carcomida brasileira, que não sei mais nem se é democracia. Ela é diferente da outra ditadura, o período que a gente está vivendo, pelo menos por enquanto, porque as formas de repressão e censura, elas se dão em outro nível, né? Nós somos censurados pelos algoritmos das redes sociais, nós somos censurados quando ocorre aquilo que a gente chama de monitoramento do nosso pensamento nas instituições onde muitas vezes nós trabalhamos, ou seja, nós somos, essa expressão que eles usam hoje, tudo quanto é comunista, né, sem saber exatamente o que é comunista, qualquer pensamento crítico é chamado de comunismo, né? Ainda que muita gente nem tenha lido Marx, e que o que a gente está fazendo nada mais é do que democracia liberal burguesa também, que é um processo de discutir temas livremente, mas isso é visto como comunismo. Ou seja, essa lavagem cerebral, esse despertar de ódios feito ardentemente pela grande mídia brasileira e pelas redes sociais, é a nova forma de censura que nós temos hoje, né? Então, eu acredito que o caminho passa por nós insistirmos nessa trincheira da cultura, da escrita, da poesia, da música, dos livros, da conversa com as pessoas, né? A pandemia está nos atrapalhando um pouco com relação a isso, né? Porque a gente não pode se encontrar, mas eu acho que a gente tem que fazer uso desses espaços e voltar para as ruas tão logo seja possível. E aí, Lídio, a Marileide fala aqui que nós vivemos uma falsa democracia no Brasil. Lídio, para você, o que significa exatamente a palavra democracia? Olha, é interessante, foi uma indicação sua, que eu li, Márcia Tiburi, né, que eu tenho acompanhado algumas lives dela, né, desse tempo de pandemia, que a gente tem que dividir o tempo, eu subo ali para minha marcenoterapia ali em cima, né? Onde é que está meu jardim suspenso Itablu, e aí eu fico ouvindo as lives, né? Não é da Babilônia, né? Não é da Babilônia, é Itablu. E eu tenho ouvido muito Márcia Tiburi, e li o livro dela, né? Como conversar com fascista, né? E ela pontua, né? Que ela diz o seguinte, que o fascista, o ditador, ele fala em democracia. Então, na época da campanha para diretor das escolas, eu fiz essas perguntas para os candidatos a diretor, eu falei assim, o que é democracia para você? Porque, por exemplo, para alguns, a coisa que está lá em Brasília, as pessoas falam, ele fala que ele está exercendo a democracia. Para ele é democracia o que ele faz. Então, assim, então, essa palavra democracia é a mesma coisa de Deus, né? Nós acreditamos no Deus, mas qual é o seu Deus? Às vezes, a própria palavrinha Deus, né? Para mim, tem um Deus olho por olho, o Deus do amor. E é a mesma coisa a democracia. Como é que é essa democracia, né? Uma democracia em que os pontos de partidas, né, não são mesmos. É isso? Então, a democracia, para mim, seria o quê, né? Que nós tenhamos o mesmo ponto de partida. É isso? É onde a gente tem que ter acesso à livre expressão, né? Por exemplo, o Gessé, ele pontua uma coisa interessante. Nós não temos uma imprensa livre. Por exemplo, nós temos uma imprensa, nós temos um canal estatal, mas nós não temos uma TV pública, que lá na Europa tem. Em alguns países da Europa tem a TV pública, ele compara, por exemplo, você vai na Globo News, tem 5 jornalistas fazendo um pseudo-debate, mas todos são alinhados de uma mesma ideologia, né? Então, o que a Marileide colocou uma pseudo-democracia, eu acho que a nossa democracia aqui, ela teve alguns inícios e depois estanca isso aí. Né? Nós não vivemos uma democracia livre, nós estamos vendo o que está acontecendo. Só tem que agora recrudesceu essa antidemocracia, né? A democracia que existia aí era no discurso, né? Mas na prática, as práticas, principalmente do Estado brasileiro em relação às pessoas, é profundamente antidemocrática, né? A gente, às vezes, não tem tantas forças de representatividade dentro das assembleias para decidir, primeiro, para a maioria. As decisões econômicas não são para a maioria. Eu costumo falar, existe o Vale de Jequitinhonha, o norte de Minas, você lembra no lançamento do seu livro,
que eu disse isso lá na Câmara, nós não somos Minas Gerais. Nós somos lá no mapa, no desenho, mas nas ações políticas, o que chega para nós? Lembra que eu costumo brincar? Para o Alto Rio Pardo e para o Vale de Jequitinhonha, parece que aqui só tem bandido e doente. Quando não é ambulância, é viatura. Aí o cara perguntou, você é o quê, Lídio? Eu falei, eu sou doente. Eu não sou bandido. Porque quando chega, tudo bem que tem que chegar a viatura nova mesmo, e ambulância, mas não chega. Faz um projeto educacional de arte, fica lá em Belo Horizonte, chega até com o Covelho volta. Para nós aqui, nunca chega nada. Aí, e assim, né, Levon? Então, nós não temos... A democracia seria pontos e partidas iguais. Política mais voltada para a maioria, é barrada, né? Tem os deputados que lutam para isso, não chega. Aí, quando eu sempre falo para o aluno assim, moço, Lula, ele não foi o radical que nós queríamos que ele fosse. Ele foi impossibilitado de ser o radical. Se ele fosse o que nós queríamos que ele fosse, no Brasil estava outro. Na verdade, Lídio, o Lula nunca foi alguém do socialismo. Ele próprio já se declarou como social-democrata, né? Ou seja, é uma liderança moderada. É estranho isso, né? Essa perseguição ao Lula, como se fosse um Fidel Castro, né? Na verdade, o Lula foi um grande líder da social-democracia, que caberia muito bem numa daquelas nações europeias capitalistas, mas com o Estado extremamente presente nas políticas públicas que garantem uma certa dignidade para o indivíduo, que, aliás, é o resumo dos governos do PT, né? Tentou compor conciliatórios com as elites, com o mercado financeiro. Os bancos nunca lucraram tanto quanto nos governos do PT, mas com algum tipo de investimento e política pública que pudesse garantir sobrevivência digna, né? Uma vida digna para a maioria da população. A Josiane Cardoso Amaral, Lídio, ela é minha ex-aluna e atualmente é professora, colega. Ela pergunta, então a democracia se torna algo subjetivo, então, é isso? Josiane, a palavra democracia nasce lá na Grécia Antiga, no século V a.C., e ela era extremamente relativa. A democracia em Atenas era apenas para os homens, então as mulheres todas estavam fora, 50% da população, para os homens, filhos de mãe ateniense, então todos os estrangeiros em Atenas estavam fora, para os homens livres, então os homens, filhos de mãe ateniense, mas que nasceram como escravos, também estavam fora, e para os homens acima de 21 anos, ou seja, numa época em que se vivia muito pouco, então os jovens também estavam fora, vamos dizer assim. Então era uma democracia restritiva. No entanto, foi a primeira forma de democracia, no lugar de governos autocráticos, onde o mais forte se impunha, né? Então, a democracia é sempre algo em construção, é um valor que jamais se chega a 100%. Nós estaremos sempre atrás de mais democracia. E democracia relativa porque, por exemplo, na democracia liberal burguesa, que é essa que foi implantada no Brasil, é a democracia das instituições, executivo, legislativo e judiciário, né? No entanto, existem outras formas de você enxergar a democracia. Acesso à escolaridade, acesso à alimentação, acesso à terra, possibilidade de respeito à cultura também são formas de democracia. Se a gente analisar Cuba tem um partido único que controla o Estado. Pela lógica da democracia burguesa, aquilo lá é uma ditadura. Mas, ao mesmo tempo, Cuba é uma das poucas nações do mundo onde saúde, educação, moradia e a possibilidade de uso da terra é garantido a todos os seus cidadãos, coisa que não é nos Estados Unidos, que não é aqui, que são considerados em tese democracia aqui, os Estados Unidos e Cuba não. Ou seja, desse ponto de vista, Cuba é democrática e nós não. Então, é relativo conforme também as ideologias. Então, daí que é importante que se observe a questão ideológica, né? Ou seja, nós precisamos, então, fazer essa discussão de que tipo de democracia que nós queremos, que tipo de democracia que nós vamos construir, né? Porque esse modelo de democracia de 88, ele foi fundamental para nós, mas falhou. Tanto falhou que as pessoas estão aí colocando a culpa nas esquerdas, colocando a culpa no Lula, né? Ou seja, o Bolsonaro pode
ser um genocida do tipo Hitler, né, que é o que ele está sendo, que não está nem aí para a morte das pessoas, enquanto que o Lula garantiu a vida de milhões e milhões de brasileiros através de programas sociais, mas que as pessoas vão estar sempre dizendo que o Lula era o bandido que tinha que ser condenado, né? Inclusive as pessoas confundem milhões, milhares, bilhões, né? E não conseguem compreender os processos políticos que estão em torno disso e os interesses do grande capital que estão em torno disso, que é uma função nossa, enquanto professores, trabalharmos. É difícil, porque tem gente que foi bitolada a cabeça, né, através dos zap-zaps da vida, né, olha aí nos comentários, a reproduzir sempre esse tipo de pensamento ralé mesmo, né, que só consegue enxergar aquilo que chega nos zaps da vida. Então, a democracia... que tipo de democracia que nós queremos? Eu acho que é missão nossa, enquanto educadores, trabalharmos com o nosso povo. Vamos de poesia aqui. Crer e lutar, Levão Nascimento, 17 de fevereiro de 2015. Calar ou bradar, nem sempre é preciso ser óbvio para ser compreendido. Muitas vezes é preciso calar, noutras bradar a plenos pulmões. O que não se pode é escandalizar o pequeno e nem se fingir de morto perante a injustiça. Citação bíblica agora, Mateus 10. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamam sobre os telhados. Então, Levon, é o que você colocou aí, né? Que democracia nós queremos? O que nós não queremos é essa que está aí até o momento, né, gente? E assim, gente, né? É um momento, se as pessoas não procurarem... Lembra que lá em 2013, Levon, 2015, a gente falava dessa importância da gente buscar o conhecimento sob forma de entender o que está acontecendo aí, né? Eu acho que nós vamos, eu como referência de ponto de partida para o entendimento dessa realidade aí, é buscar a GECE lá, né? O que eu acho que o GECE consegue fazer uma tradução de estudos acadêmicos mais acessíveis a nós que não estamos aí na linha de frente de um mestrado e doutorado para entender essa realidade no livro da escravidão à Lava Jato. A elite do atraso, né? A elite do atraso. É onde é que ele vai colocar esse ódio, que você fica perguntando, mas de uma hora para outra surge esse ódio à democracia, só porque os excluídos, os pobres, tiveram o mínimo de melhoria, aí começou a incomodar. Aí as pessoas começaram a gozar de um pouquinho da democracia para poder consumir um pouco, para poder viajar daqui, quer dizer, aquela opção de quando uma empregada doméstica ia para Disney, né, Paulo? Aquele Paulo Guedes não quer que vá para Disney, né? Mas, de certa maneira, era poder, por exemplo, quem aqui do norte de Minas, quais são as pessoas que podem aqui do Alto Rio Pardo ir para o Nordeste ficar 10 dias numa praia? Não vai porque tem possibilidade econômica. Então, de uma certa maneira, isso não é democracia. Você não consegue se locomover dentro do seu próprio país. Por exemplo, você pode ir para um país vizinho, uma Argentina, um Chile, talvez é mais barato que você ir para o Nordeste, até valorizar a sua própria economia. Quer dizer, a democracia, essa democracia que está aí, ela faz barreira na educação, ela faz barreira na economia, ela faz barreira para a moradia, igual o Boulos fala, né? Não sei quantas pessoas sem casa e um tanto de casa fechada. Né? E que democracia é essa em que se não pode discutir o mercado imobiliário? Eu, por exemplo, sou um que paga aluguel. Tem condição de pagar uma prestação boa, mas não tem condição de financiar uma casa. O que é isso? Isso é democracia em que as pessoas valem muito mais do que especulação? Né? Para mim, democracia, vamos para o campo da poesia, da utopia. Democracia, para mim, vai ser, como diz a Mafalda, aquela figurinha de Quino que fala, democracia, para mim, vai ser o dia em que o mundo seria mais interessante se as bibliotecas fossem mais importantes do que os bancos. É isso? Quer dizer, que democracia é essa que só existe democracia pelo viés econômico para os mais ricos? Então, eu acho assim, não precisa ser nenhum teórico para perceber que o que está aí, os meios de comunicação, Gessé coloca lá, nós temos uma imprensa. Não, nós não temos critique Cuba, mas qual a imprensa que nós temos aqui? Você liga uma televisão,
O Zema deu uma declaração lá. Mas cadê o contraditório daquilo que ele diz que nós, professores, nós somos um antro de sindicalista? E daí que eu fosse sindicalista? Mas eu não sou agiota? Né? Quer dizer, eu com orgulho, eu falo que eu sou sindicalista, e daí? É crime ser sindicalista? É crime você dizer que é uma vergonha, assim, uma falta de respeito, em que você paga uma classe e deixa a outra. Por exemplo, eu sou professor, não sei que dia que eu vou receber, mas, lógico, com todo louvor, a classe da segurança, que está aí na frente, sujeito de morrer de policial de São Paulo, né? Lógico que tem que pagá-lo. A questão não é não pagar os policiais e nos pagar. É pagar todo mundo, ou então dividir esse bolo. Quer dizer, eu sou obrigado a ficar calado? Quer dizer, olha o tipo de democracia que eu não quero. Coloca o cara numa entrevista com a jornalista, em que ela dá um sorriso amarelo diante de uma afirmação do cara que fala que nós, professores, somos um antro. Ele sabe qual é o significado. Eu acho que para quem falou ovo, não sabe o que é antro. Ô Lídio, o Ângelo Thiago Célio, falando do Lula, diz assim: se não há culpa, não há condenação. E houve condenação, porque ele foi preso. Eu gostaria de responder para o Ângelo o seguinte, não pegando exatamente a questão do Lula, mas, por exemplo, Jesus Cristo foi condenado à cruz e a Bíblia é cabal de que não havia culpa, mas foi condenado. Zumbi de Palmares queria a liberdade do seu povo, e isso em si não é um crime, mas ele foi condenado à morte. Tiradentes queria libertar o Brasil de Portugal, e isso em si não é crime, era de acordo com a lei portuguesa, né? Mas pela lógica, e foi condenado à morte. Então, nós estamos cheios na história da humanidade de pessoas que são condenadas sem que se prove a culpa delas. Por exemplo, eu não conheço o coração nem a mente das pessoas, eu não conheço o coração do Lula nem a sua mente. Agora, uma coisa é muito clara, e isso não sou eu quem diz, são os grandes juristas, inclusive de fora do Brasil, que leram o processo em que o Sérgio Moro condena o Lula e que dizem claramente que não há uma única prova de delito cometido, tanto que o Lula foi condenado pelos chamados crimes indeterminados, ou seja, aqueles que o juiz não sabe exatamente quais são. Nós sabemos quais foram os crimes, né? Foi colocar o pobre na universidade, foi fazer o maior programa de distribuição de renda e alimentação da história da humanidade, foi ter criado o Minha Casa Minha Vida, e isso sem confrontar as elites, né? Os bancos tiveram lucros exorbitantes, mas com a mídia falando todo dia, é ladrão, roubou, é corrupção, né? Todos os dias falando. Quando vinha a prova de que não era, a mesma mídia, se falasse, se desse o direito de resposta, era 10 segundos. Gastava 12 minutos para falar que é ladrão, né? Porque foi assim. E quando se provava que não era, no máximo dava 10 segundos para dizer que não era. Aí a maioria não via, né? Então, eu recomendo ao Ângelo que ele veja bastante o conceito de lawfare, que é um termo em inglês que quer dizer guerra jurídica contra o inimigo, né? Ou seja, é muito importante que as pessoas que ainda acreditam que o Lula mereceu ser condenado, que elas não precisam ouvir os petistas, não. Que elas busquem outras informações, né? Porque ali foi um processo muito claro, foi igual o impeachment da Dilma. A Dilma sofreu impeachment não porque roubou, mas sim pelas tais pedaladas fiscais. O que era pedalada fiscal? Era assim, tinha que pagar hoje uma conta, mas não tinha o dinheiro em caixa. Foi lá no Banco do Brasil, pegou o dinheiro e pagou. Quando o dinheiro entrou, cobriu, né? Enquanto a gente vê hoje o presidente cometendo 10, 20 crimes de responsabilidade num dia, inclusive crime de responsabilidade que coloca a vida de milhões de brasileiros em risco, né? Ou então quando vai a manifestações pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo, que fere a Constituição. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Ô, Sim, Levon, Lídio. só uma parte. Eu sempre gosto de colocar com as pessoas assim. Eu, por exemplo, eu penso, eu trabalhei na área de contabilidade, né? Por muito tempo. Então, assim, eu sempre falo com as pessoas assim, eu não sou contra. Aliás, ninguém é contra que seja investigado o Lula. Eu acho que tem que ser investigado. Sim. E assim, e que todos os políticos sofressem investigação que o Lula sofreu. Agora,
a questão é o seguinte, na hora que foi, eu acompanhava aqueles julgamentos, eu ouvia a live, porque eu tenho interesse em um dia de fazer direito. Então, essa área me interessa muito. E assim, o que se via é que não se respeitava as próprias regras do jogo jurídico. O que a gente via era assim, um atropelamento do processo penal, entendeu? Então, assim, por exemplo, tem situações lá que o Lula vivenciou, que outros políticos vivenciaram e não tiveram o mesmo tratamento. Então, assim, é óbvio que tem que ser investigado. Sim, Agora, sim. por exemplo, as pessoas têm que sair do campo dessa torcida. Porque, por exemplo, o que se aplicou em Lula, aplicou em Dilma, a partir disso aí pode aplicar a qualquer um de nós. Uma caneta de um juiz é pesada, uma caneta de um juiz, até você desfazer de um processo, isso aí você precisa ter dinheiro, precisa ter advogado. Então, o que a gente questiona é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu gostaria que fosse aplicado em seu Moro os mesmos marabalismos jurídicos que foram aplicados ao Lula, ver se ele queria isso aí. Então, assim, e o interessante é que as pessoas que advogam, os arautos da verdade, depois que o Intercept, quer dizer, vazar informação sobre a vida de uma pessoa pela Globo foi normal. Agora, quando o Intercept mostra todos os bastidores lá envolvendo Moro e Dallagnol, os arautos da verdade, os torcedores do Facebook, eles não deram vazão àquilo que é a verdade, que foi tirado de áudios e foi provado, e um jornalista renomado internacionalmente, né, que é o Glenn, eles não deram, falaram, mas então realmente então, eu penso assim, as pessoas de bem, né, as pessoas de bom caráter, elas deveriam ter vindo aí para não, realmente, aí tem coisa, porque o cara revela que um juiz faz até um dia que eu entendi, um juiz tinha que fazer um papel de julgador, analisar os fatos. A partir do momento que o juiz monta, uma cadeia de investigação, vai nomear isso, aquilo, então assim, o que ficou, ninguém, eu acho que ninguém no Brasil, o mais otimista, não esperaria que em tão curto tempo chegaria uma coisa que mostraria os bastidores como diz na música de Caetano, né, dos podres poderes. E nós que lemos Gessé, o Gessé ele foi um esperto profeta, que lá no livro da Elite do Atraso, ele já falava que a Lava Jato era uma farsa. Por exemplo, Moro, ele gosta muito dos Estados Unidos. Ele pegou um sigilo de uma conversa de uma presidente da República, da presidenta, e jogou aí na imprensa. Lá ele seria decapitado. É isso? Depois, outra coisa que ele fez, lá nos Estados Unidos, quando uma empresa ela tem corrupção, eles pegam os corruptos, fazem o julgamento dos corruptos e julgam, e a empresa continua. O que foi feito no Brasil? Quebrou as empresas. Uma destruição do Brasil, né? O que, na verdade... sim. A Odebrecht, ela tem know-how internacional. As outras empreiteiras. O que o cara fez? Ele destruiu. Então, por exemplo, só para completar esse seu raciocínio, o Moro e o Ministério Público do Dallagnol cometeram crime de lesa pátria porque eles colaboraram com a justiça americana para poder processar a Petrobras. Olha para você ver, para destruir a estatal brasileira do petróleo. Então, isso as pessoas não conseguem ver, né? Ou seja, o Moro foi muito mais criminoso do que qualquer um daqueles que tenha condenado, porque ele quebrou a Odebrecht, quebrou uma série de empresas e foi um dos responsáveis por essa onda de desemprego massiva que nós temos aí. Mas para enxergar isso, a pessoa precisa sair da bolha, sair de dentro da casinha, né? Precisa ler o Gessé, precisa buscar informações na mídia alternativa. Se a pessoa continuar na velha mídia, até na Globo, que eles chamam de Globo lixo, porque a Globo fala do Bolsonaro, né, mas não fala do Guedes nem do Moro, né, se eles continuarem se informando ou pela Globo, ou pela Record, ou pelo SBT, ou pelo Zap Zap, que é o pior de todos, né, porque ninguém vem do gabinete do ódio e de outras fontes, se as pessoas continuarem se informando por aí, nós vamos continuar destruindo o Brasil, porque o que está acontecendo no Brasil é uma demolição do país, né? Ô Lídio,
nós já atingimos 1h e 4 minutos, a proposta era de 1 hora de live, a gente vai continuar depois, eu acho que foi muito positiva, nós chegamos aqui a ter uma audiência elevada na maior parte do tempo. Eu queria agradecer a todos e todas que nos acompanharam, que mandaram mensagens. A gente vai divulgar outras datas para outras lives aqui no Facebook. E vamos encerrar com o Lídio cantando uma música aí. Lá, essa música eu adoro, que é Matar a Saudade, lá do Jequitivale, de Verona. Boa noite, Wanderson Sá. Você que anda com o pé rachado e com a palha atrás da orelha, com a aba do chapéu na testa e se vira da noite pro dia. Você que banha no fanado e que tira ouro de bateia e que faz da vida uma festa, que adora falar poesia. Desculpe, seu doutor, mas recebo os cumprimentos meus. Eu fico com a filosofia do mestre João de Deus. A saudade me maltrata e me faz olhar no calendário pra ver se faltam poucos dias pra ouvir o tambor do rosário. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Então é isso aí, né? Valeu, Levon aí. Eu que, né? Nós estávamos fazendo umas lives aí pelo Atalho Alternativo. A gente vai dar um descanso aí de uma semana e depois, né, Levon, nós vamos agendar aí, trazer um filósofo, um sociólogo, e queremos uma participação feminina aqui, né, Levon? Para dar opinião, né? A mulher hoje, lugar de mulher é onde que ela quer ficar, onde é que ela pode ficar e pode ficar em qualquer lugar, né? E a mulher hoje manda, os países que têm as mulheres à frente aí estão conseguindo controlar a pandemia. Nada fraquejada foi essa de colocar um camarada desse na presidência, né? E antes de ir embora aqui, né, eu vou mostrar as obras aqui do artista plástico aqui, estou sem uma iluminação, um artista plástico aqui de São João do Paraíso, o João Carlos, né? Ele faz essas obras aqui belíssimas, ó. Um leitor, vamos falar uma leitora, né? Tá vendo aqui? Ele também me deu de presente aqui, que é uma relíquia, que é o Chico Xavier, né? Tudo, gente, com sucatas, olha, ó. João Carlos aceita encomenda, qualquer coisa, ele tá aí no Facebook, João Carlos Meireles, tá vendo, ó? Ele faz isso aqui, ele vai lá nas oficinas, pega as sucatas e faz essas artes aqui. Então, João Carlos aí, ele criou o Instituto Coração de Lata aqui em São João. Quem vier a São João do Paraíso, vai lá no muro da casa dele, que também o muro da casa dele, né? É pura arte. Então, valorizar as pessoas da região, né? Eu acho que tem acho que é Dostoiévski que fala isso, não sei, que partido regional para universal, né? E poeticamente falando, vamos cuidar do nosso quintal, começar a valorizar a própria cultura daqui, né, entendeu? Os artistas aqui da terra. Aqui em São João Paraíso tem uns artistas, em Itaiobeiras tem. Às vezes a gente é preciso ter um olhar por desconhecido, né? Para aquele que ainda não está consagrado. Ô, Levon, só vou pedir permissão aqui para terminar com Fernando Pessoa. Sim. Pode ser? Encerrando, então, a Lídio vai declamar Fernando Pessoa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Bora lá. Álvaro é um dos pseudônimos, né, os heteronônimos de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Contudo, também houve gláudios e flamos de cores na primavera do que sonhei de mim.
também a esperança orvalhou os campos da minha visão involuntária. Também tive quem também me sorrisse. Hoje estou como se tivesse sido outro. Quem fui não me lembra, senão como a história a pensa. Quem serei não me interessa como o futuro do mundo. Caí pela escada abaixo subitamente. Até o som de cair era a gargalhada da queda. Cada degrau era a testemunha inoportuna e dura do ridículo que fiz de mim. Pobre do que perdeu o lugar, oferecido por não ter casaco limpo com que aparecesse. Mas pobre também do que, sendo rico e nobre, perdeu o lugar do amor por não ter casaco bom dentro do desejo. Sou imparcial como a neve. Nunca preferi o pobre ao rico. Como em mim, nunca preferi nada a nada. Vi sempre o mundo independente de mim. Por trás disso estavam as minhas sensações vivíssimas. Mas isso era o outro mundo. Contudo, a minha mágoa nunca me fez ver negro o que era cor de laranja. Acima de tudo, o mundo externo. Eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Álvaro de Azevedo e Fernando Pessoa. Boa noite, gente, e obrigado. Leia a poesia, leia Gessé, da escravidão à Lava Jato, subcidadania brasileira, tolice da inteligência brasileira, radiografia do golpe, e vai ler Márcio Tiburi, Como Conversar com Fascistas, e tantos outros aí, que eu ainda estou estudando esses livros, para poder entrar naquilo que Jesus sempre disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lembre-se, né? Lembre-se da história brasileira. Isso aí é coisa elementar do ensino fundamental. O que fizeram com Canudos, essa história dos matáveis, ela está lá na história brasileira, não é nenhuma novidade. Foram lá, fuzilaram pessoas esfomeadas, velhos, crianças, que ocupavam um terreno brasileiro, um terreno que seria como algumas terras aqui do Alto Rio Pardo, que só planta eucalipto, terras que não nascia nada. As pessoas se aglomeraram lá, pois deslocaram o exército brasileiro e foram lá, exterminaram as pessoas. Então, não brinca com essa turma, não, porque hoje, foi o que Lula falou para Moro, o dia que eles descobrirem que eu sou honesto, eles vão para cima do você, camarada, com toda a força. Então, meu amigo, Emicida, vou terminar com uma frase de Emicida. Emicida, que é da periferia, o rapper, a saideira. Ele diz o seguinte, o táxi não para para o negro da periferia, mas o camburão para. Então, é isso aí. Acima de tudo, o amor ao próximo. Beleza? Valeu, boa noite, Lídio. Boa noite, amigos. Até mais. Boa noite a turma toda que estava aí.